na correria, meu amor, pra ver o jogo? Pô, saí, me atrasei pra voltar pra casa. Ei, amor, como é que entrou? Que isso? Rapaz, esse. A seleção. Eu não estava acreditando, mas o time entrou bem pra frente. Entrou com o meio campo com Casimiro, Paquetá e Neymar. E entrou à frente com Rafinha, Vinícius Júnior e o Richarlison. E aí eu imaginei que ele fosse entrar como veio o tempo todo, trabalhando com o Fred junto com o Casimiro e o Paquetá e o Neymar na frente. Não, mas ele entrou com tudo. E vamos pro choque. Vamos pro choque que agora é calça de veludo ou bumbum de fora. Não comandou que ela queria filmar a gente falando ao vivo, ela ficou puta. Agora ela quer comandar de novo. Salve, salve galera, esse é o Embola com Joiola. E aí vamos fazer um breve comentário aí do primeiro tempo do jogo do Brasil. Primeiramente, nós não acreditávamos que o Tite viesse com a escalação que veio, no 4-2-4. Algumas pessoas podem achar que é até o 4-5-1. Neymar vindo buscar, mas mesmo assim ele fica encostado lá na frente. A gente tá e o Paquetá ele tem característica também de encostar um pouquinho mais. E aí, de uma certa forma, foi surpresa porque nós não tínhamos em nenhum jogo de eliminatória jogado dessa maneira, né? Eu achei que ele fosse manter o esquema, o padrão de jogo que ele tinha anteriormente. A gente só jogou assim nos últimos 2 amistosos que a gente pegou a Gana, que é a pior seleção ranqueada da Copa do Mundo, tá abaixo da Arábia Saudita, e jogamos contra a Tunísia também, que é uma seleção fraca. Eu particularmente gostei. Eu acho que eu sempre respeitei muito o Tite. Eu acho que o Tite é um treinador inteligente e assim como eu já tinha falado que ele tinha feito uma convocação equilibrada, eu estava comentando aqui antes com o Andrezinho que eu gostei porque esse time da Sérvia, ele é um time que ele marca, ele avança a primeira linha e ele marca lá espetado. Marcou muito em cima. Né? E aí o time do Brasil tem boa qualidade de passe. E velocidade. Se nós tivermos campo para jogar, ou seja, se acertarmos o passe lá atrás e se conseguirmos fazer essa transição, a gente vai ter campo para ir para dentro dos caras. Talvez nós tivéssemos muito mais dificuldade se eles marcassem fechadinhos lá atrás da linha do meio campo e algumas vezes até da intermediária deles para trás. Mas nós tivemos aí um futebol razoável. A gente tem que entender que primeira partida tá todo mundo ainda muito nervoso. Pressão do cacete. Muita pressão em função da estreia. Mas acho que o Tite foi inteligente. Nós inicialmente não falamos, não imaginávamos isso, até porque nós não conhecemos o adversário. Eu tenho certeza que ele fez essa escalação em função de como joga o adversário. Né? Eu já não gostei muito. Eu gosto mais de quando ele entra com os 3 meios definidos mesmo. Eu entraria com o Neymar vindo buscar, mas como se fosse um segundo atacante, na posição que o Firmino joga no Liverpool, mais ou menos. A seleção acho que ficaria um pouquinho mais compacta e também ia ser mais fácil na hora da transição, porque tá muito atrapalhado. Às vezes o Neymar demora para vir buscar, porque ele tá acostumado a jogar do meio campo para frente, a bola demora um pouquinho a chegar e a gente não tá usando tanto os nossos pontas como devíamos. Aí a seleção deles, mesmo marcando acima, eles são fortes fisicamente, conseguem se recompor bem. Quando volta para a linha de trás, eles não jogam com 3 zagueiros, eles jogam com 5 atrás. Os 2 alas descem muito e ficam na parede lá pra gente tentar furar. E a gente não tá conseguindo furar na primeira etapa. Eu acho que no segundo tempo, ou eu entraria com mais um meia e sacaria um atacante, ou eu botaria o Bruno Guimarães mesmo e sacaria um atacante
Mesmo falando que ia botar um volante, a seleção, na minha opinião, ficaria mais ofensiva porque ele continuaria com o Neymar encostado lá, só que teria mais qualidade para sair tocando a bola de trás. Mas também respeito o Tite, eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo e a nossa seleção tem qualidade para bater em qualquer um aí. É isso aí. Eu acho que a análise básica foi essa aí. Eu acredito na vitória. Acho que a gente pode sair com os 3 pontos. Agora, a minha preocupação maior nesse tipo de escalação é o que nós estávamos conversando. Primeiro, que o Tite nunca tinha jogado dessa maneira. Segundo, que quando você entra com uma equipe e você acaba não tendo bom rendimento, e ele já entrou com 4 atacantes, basicamente, né? Quem é que você vai mexer? Vai tirar um atacante para botar outro atacante? Então, acaba não mudando muito o esquema de jogo. Eu costumo dizer que quando você entra errado, para você consertar depois essa escalação é muito complicado, é muito difícil. E não foi isso que aconteceu, mas eu temia que isso pudesse acontecer. E vamos lá, vamos ver que bicho vai dar. Eu ainda não tenho, o Andrezinho falou do Bruno Guimarães, eu acho que talvez o Pedro fosse um bom jogador para entrar no segundo tempo, até porque é um cara forte, um cara alto, um cara que talvez pudesse brigar com os defensores lá de igual para igual. Se for continuar nessa mesma formação, acho que o ideal seria pôr o Pedro agora na segunda etapa, porque é um atacante que consegue jogar da forma que o Richarlison não tá conseguindo segurar tanta bola. A gente não tá trabalhando a bola, não tá tendo tanta transição para pegar o Richarlison fazendo o facão, que é o que ele faz de melhor. Eu acho que se vai usar o centroavante para proteger a bola, escorar, para esperar o time sair, tem que usar o Pedro. Eu acho que seria uma boa alternativa. E aí vamos ver, independente de qualquer coisa, tô confiante na vitória. Vamos lá, vamos pro choque, vamos atropelá-los. E o que tu achou aí do primeiro jogo hoje da seleção portuguesa? Eu assisti um pedaço pequeno. Eu estava trabalhando, fui atender, estava na casa do paciente e aí não consegui prestar atenção. Mas, de qualquer maneira, a vitória foi muito boa. Gana, eu não sei, mas o que eu pude ver, um time forte, um time de boa pegada, um time fisicamente avantajado. Eu falei aí que eles são a seleção pior ranqueada, mas isso aí conta muito para amistoso. Na hora da Copa do Mundo, não conta nada, todo mundo correndo, todo mundo batendo, todo mundo chegando. E nós tivemos aí o Cristiano Ronaldo com 38 anos, né? 38 anos, fazendo gol mais uma vez. Primeiro jogador da história a marcar um gol, pelo menos um gol em 5 Copas. O cara é demais mesmo, ele é diferente. Tem que falar. E aí, vamos pro choque. Eles são diferentes, mas o Brasil é o melhor de todos e vamos lá, porque o Hexa vai chegar. Pegar essa 6 estrelas na marra. É isso aí. Abraço forte, daqui a pouco a gente comenta o segundo tempo. Perguntando quem é que voou. Porra, eu tô aqui do outro lado do mundo, eu que tenho que saber, pô. O cara tá cego? Se ele que é o narrador não sabe, imagina eu. Porra, ele é o narrador. Ele tá lá no estádio. Porra, não consegue ver quem é. Não consegue ver quem é que voou. Eu tô aqui do outro lado do mundo, há 10 horas de fuso horário, ele quer que eu saiba. Porra, Galvão, eu mexeria. Eu tiraria o Richarlison, entraria com o Pedro, tiraria o Rafinha e entraria com o Everton Ribeiro. Com o Daniel Alves, porra. Eu vou tirar o Richarlison vai lá e faz o gol. Não tira mais não, deixa o Richarlison. Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré. Eu vou largar... Largar minha casa e vou morar no cabaré. Eu vou largar... Graças a Deus, ganhamos. Isso aí, terminou agora o jogo.
Eu acho que o Brasil teve uma atuação muito legal, muito boa, coletivamente foi muito bem. Eu acho que pela ansiedade, né, pela pressa, muitas vezes, alguns jogadores não fizeram os gols que tiveram as chances e poderia ser um placar elástico, né? O Rafinha perdeu 2 gols de cara, mas eu acredito que é ansiedade mesmo. Vinícius Júnior perdeu o gol, o próprio Neymar fez um arremate que pegou na ponta da chuteira, e aí nós poderíamos ter feito muito mais. O time deles não teve, segundo tempo, praticamente chance nenhuma, talvez uma bola cruzada. Logo que a gente fez o gol, eles vieram pra cima, mas também tentaram sair a pressão que não deu certo, graças a Deus. Não, e é pressão normal, tá perdendo, tem que ir pro choque, subir a linha, tem que ir pra jeito. dentro. Mas eu acho que o Brasil controlou bem tudo e foi um time perfeito. Eu fiz algumas colocações durante a partida, que talvez eu fizesse algumas mudanças diferentemente do Tite, e aí eu volto a dizer, isso é opinião minha. Eu tinha falado um pouco antes do Richarlison que talvez eu tirasse ele e colocasse o Pedro. Eu disse que tiraria ele um pouco antes dele ter feito o primeiro gol, e aí ele calou a minha boca, e logo a seguir ele fez um segundo gol que foi uma obra de arte. Eu talvez tivesse tirado também o Rafinha, mas o Rafinha ele teve um papel muito importante no coletivo, ele se entregou do início ao final. Ele ajudou muito ali pelo lado do Danilo. Ele se sacrificou, né, pelo esquema lá. E aí o Danilo fechou um pouquinho para o meio, e isso deu a oportunidade de liberar um pouquinho mais o Neymar. E eu acho que foi uma partida muito boa da seleção brasileira. Estou com muita esperança que o time encaixe. Uma outra coisa que a gente estava conversando é que saíram jogadores de nome, jogadores mais maduros. Foi o caso do Neymar, né? E o nível continuou o mesmo. Quem entrou, os caras muito garoto, mas os garotos já com personalidade. Todo mundo maduro. Todo mundo trabalhando bem. Eu até brinquei com meu pai na hora que o juiz deu mais 7 de acréscimo, que eu falei pra ele, os caras estão pedindo pra ele acabar. Quase que falaram, dá um só, igual no primeiro tempo. É verdade, é verdade. A Sérvia já não tinha mais chance de nada. Nem a perna. Sérvia, ela torcia de repente por uma bola, um cruzamento de escanteio, um contra-ataque que pudesse de repente acontecer um cruzamento e o atacante entrar de cabeça, até porque no chão eles não são muito bons, eles são melhores a bola no alto, todos muito grandes, e não aconteceu. No final do jogo eles só estavam correndo atrás e pedindo pelo amor de Deus, e é ruim demais. O outro time ganhando de 2-0 e a torcida gritando olé, dá vontade de morrer. É triste. É isso. Vamos pro choque, vamos para a segunda partida, levando muita fé na seleção. Andrezinho, o que você achou aí do melhor e pior do jogo? Pra mim, o melhor foi o Richarlison, fez 2, não tem como ser outro. O cara mostrou que é o 9 mesmo, que ele tá fazendo gol. E quando bota a camisa da seleção, normalmente faz gol. Acho que é um dos jogadores, ele e Neymar são os jogadores com a melhor média de gols pela seleção, né? Nesse grupo que tá aí. E pra mim, eu acho que o pior com a bola no pé foi o Rafinha. Teve 2 chances que ele poderia acabar ajudando a gente pra fazer mais gol, não fez. Mas claro que também pesa um pouco porque ele se entregou lá atrás da forma que os outros atacantes não se entregaram. Ele às vezes chega lá um pouco mais cansado para decidir, é um pouco mais difícil, mas ele não deixou de ajudar lá atrás e cumpriu o papel dele, chegou na frente. E tem uma outra situação em que a estreia de uma Copa do Mundo é um jogo diferente, é um jogo que a gente ainda... Todo mundo muito preocupado com tudo. Quer que saia o primeiro gol logo para dar uma relaxada. E algumas vezes a gente toma algumas atitudes que não são as melhores em função dessa ansiedade. Que ele até provavelmente não tomaria em outros jogos. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá, nós tivemos... Aí eu venho um pouco para a minha área, né?
Nós tivemos aí o Neymar com o tornozelo bem inchado, saiu ali mancando, nós estávamos observando. Eu acredito que tenha sido simplesmente uma entorse naquela jogada que nós vemos um contra-ataque e ele demorou a tocar, mas a cobertura do zagueiro foi muito bem feita. Foi fabulosa e eu acredito que ele tenha feito uma entorse ali. Mas daqui para segunda-feira, o tratamento, como nós temos uma equipe médica, né, de fisioterapeutas lá de nível altíssimo, eu acredito que ele fique bem e não vai trazer problemas. Já o Danilo, eu não sei. As lesões musculares são sempre muito mais complicadas. E eu acreditei num primeiro momento que fosse cãibras, em função do desgaste normal da partida, mas ele estava até o final mancando muito e eu acho que ele possa ter feito uma contratura, um estiramentozinho de um grau leve, de grau 1, na musculatura de panturrilha. Mas eu acho até que a lesão, mesmo que fosse uma cãibra, ele, por ter continuado, porque a gente não tinha mais substituição, talvez no próximo jogo o Tite procure poupar ele pra gente não perder ele pra sequência da competição, se não for algo muito grave. Eu sinceramente vou dizer, musculatura de panturrilha principalmente, se realmente for constatado um estiramentozinho, não sei se ele volta nem nas oitavas, nem nas quartas. Lesão muscular é sempre muito mais complicada de se tratar do que lesão articular, de um modo geral. Então, vamos torcer que não tenha acontecido nada de ruim com o menino e que ele possa se recuperar rapidamente, mas eu acredito que já na próxima partida uma coisa a gente deve ter praticamente certeza, que é o Daniel Alves voltando à lateral direita. Isso aí. Né? E até pelo fato de a gente pegar a Suíça, que é uma seleção que tem... Os jogadores eles se concentram muito pelo lado esquerdo, que é o lado que joga o Shaqiri, joga pelo lado direito do ataque deles. O Tite provavelmente vai colocar o Daniel Alves pra gente ter um jogador um pouquinho mais à frente, porque eles vão vir pressionar o lado do Alexandre, que é onde eles saem com a bola, por causa dos jogadores deles de mais qualidade virem buscar por aquele canto. Então ele vai concentrar o time pra lá. O Tite provavelmente vai soltar o Daniel Alves, porque é um jogador mais ofensivo que o Danilo. Mesmo com mais idade, é um jogador mais ofensivo que todo mundo sabe da qualidade dele, não precisa provar nada pra ninguém. Por mais que você ache que ele tenha ido mal nesses últimos 6 meses aí, é um jogador experiente, acostumado com Copa do Mundo, que a gente sabe que não vai tremer e vai dar conta do recado, independente da ocasião que for colocado. Eu, sinceramente, quando as pessoas falam, o cara tava lá no futebol, tava no México, né? Tava mal no México. No México. Pô, de repente ele tá num time ruim pra caramba que não tem quem ajudar. Uma coisa é você jogar num time ruim e tentar ficar bem, outra coisa é você jogar num time bom. Algumas vezes você não tá nem tão bem, mas o time é bom, todo mundo sai pro toque, todo mundo te bota pra cima, né? E aí é isso. Eu acho que a gente tem grandes jogadores, as substituições comprovaram que o nível não vai cair. E eu tô realmente esperançoso aí. E a gente fala isso do nível não cair, e a gente lembra que nenhuma das substituições dele, ele colocou um jogador que a gente tá acostumado, cansado a ver jogar, que é o Everton Ribeiro, que a gente sabe da qualidade dele. Um cara muito inteligente, que vem buscar a bola por dentro. A gente jogou o segundo tempo, depois que o Neymar saiu, sem um meia mesmo, porque a gente botou o Fred para fazer o papel de segundo volante, e encostou os 4 lá na frente, se revezando. Às vezes vinha o Rodrigo buscar um pouquinho, às vezes vinha o Antony, mas a gente não tinha um meia mesmo definido, e a seleção ainda assim mostrou muito poder ofensivo, e a gente fica pensando, caraca, se um jogador que a gente está acostumado a ver, sabe como é que é o nível dele, inteligência, não entrou e a gente continuou pressionando os caras lá na frente, eu acho que o jogo que ele precisar de um pouquinho mais do meio campo, quando esses caras entrarem, também não vai ter muito problema de as seleções correrem não ser rezar. A gente na verdade também tem que levar em consideração que esse time da Sérvia, tecnicamente eu não vi grandes coisas, né? Eles não são jogadores de muita habilidade e são jogadores muito fortes, simplesmente isso, muito altos, mas tem um 10 que é um jogador hábil. Tadic joga no Ajax. Mas de resto não vi nada assim que pudesse
modificar o jogo, principalmente no meio-campo, que a gente sabe que é o local onde você tem os jogadores mais habilidosos, mais inteligentes, né? Mas é a seleção E que aí- fez Portugal ir pra repescagem, né? Se a gente pensar nisso, existem algumas coisas no futebol que a gente não consegue explicar, né, cara? A gente de vez em quando, essa seleção pode ter feito Portugal ir para repescagem, beleza. Aí a gente não imaginava uma Argentina perder para uma Arábia Saudita, né? A gente não imaginava um time do Marrocos jogar da maneira que jogou, né? Com a Polônia, no Croácia. Jogar contra a Croácia, jogar da maneira que jogou, um time forte, um time compacto, um time bem arrumado. Não esperava o Lewandowski perder pro Show nos pênaltis. Não esperava isso, não esperava o Japão vencer a Alemanha. De virada, hein? Né, de virada. Então, o futebol proporciona essas coisas. Ô, Messi, vamos parar aí? Perseu. Então, existem algumas coisas dentro do futebol que eu acho, sinceramente, a seleção de Portugal muito melhor do que essa seleção da Croácia. Da Sérvia. Da Sérvia, perdão. Mas, algumas vezes, os caras entram, fazem um golzinho, seguram a onda lá atrás, e o outro time, como eu falei, ele pode... Vai dentro e acaba não concluindo. Além de tudo, também a seleção de Portugal, em comparação à nossa, não é uma seleção tão móvel quanto a nossa. Mesmo eles tendo jogadores muito rápidos, eles não têm tanta mobilidade quanto os atacantes da seleção brasileira. Talvez isso seja um diferencial contra eles. Sim. Eles têm o Cristiano Ronaldo, que faz gol todo jogo, mas não tem um atacante muito móvel, que entra de ala, vem jogar, busca o jogo, aparece, bota a cara. Não tem jogadores assim tão móveis, mas é uma seleção muito boa. É isso. Então é isso, gente. Olha só, pedir a vocês, se inscrevam no canal, Dá um like, dê uma força lá pra gente, dá um like, embola com os Loyola e vamos aí tocando o barco devagar. A gente, depois da Copa do Mundo, a gente tem ideia de fazer entrevista com alguns atletas, ex-atletas e atletas que estão começando, né? Nós temos aí a ideia de comentar o campeonato estadual e posteriormente o campeonato brasileiro. Então vamos com tudo. Se tiverem algum tipo de sugestão, das sugestões, coloquem aí, serão sempre bem-vindas, tá? Sim. Muito obrigado por tudo. Salve, salve, salam aleikum, saúde crap. Tudo de bom para vocês. Embola com os Loyola. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Obrigado aí pela força que deram lá no primeiro vídeo. Pô, não esquece de dar força nesse aí também. Dá a moral, dá o like, compartilha para o pessoal ver, descobrir o que a gente tá fazendo. Que vai ter gente que não vai gostar, mas vai ter gente que vai curtir o canal e vai se identificar com o nosso estilo também de comentar. Se quem puder aí ajudar, muito obrigado. Mas quem também não puder, também muito obrigado, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço. Fiquem com Deus aí.